coisa, vou fazer uma prova. No dia correto da data da prova, vou enviar para vocês, né? Aliás, vou postar no portal, e vocês vão ter de 7 às 22 horas para fazer a prova, tá? O dia está no calendário lá, eu não sei de cor aqui, depois tem que olhar no calendário. Então, vocês já tem que olhar esse dia, já deixar reservado, porque vocês vão ter que assistir aula nesse dia, como se fosse realmente uma prova, né? Então, se vocês perderem essa prova esse dia, às vezes a pessoa trabalha, está viajando, alguma coisa assim, vocês vão ter que fazer a segunda chamada, tá? Então, já reserva o dia da prova aí, de 7 às 22. Ok? Jean, você me chamou também? O trabalho você tinha deixado até dia 18, todo jeito. Né? Até dia 18. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, que nós já perdemos muito tempo aqui. Nós fizemos a revisão de transistor, né? Que ela é muito importante para a gente entender os amplificadores de tensão, a transistor. Daqui a pouquinho, nós vamos usar muito esse artifício aí de polarização de transistor que a gente viu nas últimas aulas. E nós vamos começar aqui com os amplificadores, né? Que é o capítulo 8 do livro do Malvino, e também é o início que faltou nessa apostila da Croton, tá? Por quê? Porque esse capacitor ele é muito importante, tanto esse capacitor de acoplamento, quanto o capacitor de desvio, que está aqui embaixo, tá? Esses capacitores, eles permitem a gente acoplar um circuito eletrônico de corrente contínua com um circuito eletrônico de corrente alternada. Ele funciona como uma espécie de filtro, tá? Então, eu consigo amplificar no sinal sem que esses sinais de polarização do transistor cheguem até a carga, tá? Como assim? Calma que a gente vai entender direitinho esse circuito. Então, nós vamos começar aqui com o capacitor de acoplamento, que é esse capacitor que a figura mostra, né? Ele tem a função de filtrar, realmente de filtrar. Filtrar o quê? O capacitor, quando ele começa, quando eu alimento o capacitor, no caso aqui, de corrente contínua, ele tem um pico, né, de corrente. Para quê? Porque ele está carregando. A partir de um determinado tempo, em que a carga dele já chegou no final, o que acontece? Esse capacitor se comporta como uma chave aberta. Então, nós, né, enquanto estudando eletrônica analógica, nós vamos considerar que um capacitor em corrente contínua é um circuito aberto, ok? E um capacitor em corrente alternada é um circuito fechado. Então, quando eu jogo dois sinais aqui, por exemplo, vou compartilhar com vocês a outra tela. Eu tenho aqui o meu capacitor de acoplamento, ok? Suponhamos que eu tenha aqui também um sinal contínuo. Então, eu tenho aqui uma fonte de corrente contínua, tá? Ah, Matheus, mas vai fechar curto. Realmente, vai fechar curto se essa corrente contínua chegar aqui na corrente alternada. Mas, suponhamos que não feche curto, tá? Então, essa carga aqui, a partir desse ponto, ó, essa carga aqui, ó, ela é alimentada tanto pela corrente contínua, quanto pela corrente alternada, né? E eu quero que passe para esse resistor de carga apenas a corrente alternada. Então, eu tenho esse artifício de lançar a mão do capacitor de acoplamento. Por quê? Quando a corrente contínua vem cá, ó, ela vai chegar aqui e vai carregar esse capacitor. Essa carga desse capacitor depende da impedância que tiver na linha, né? Entre a fonte e ele. Mas, geralmente, essa carga do capacitor, porque esses capacitores são pequenos, ela é instantânea, ela é muito rápida. Tanto é que nós nem estudamos essa questão do transitório, que é a carga do capacitor. Então, quando a gente alimenta esse capacitor, ele tem um pico de corrente, carrega, e assim que ele estiver carregado, sabe o que acontece? Esse circuito aqui, ó, é como se tivesse aberto, tá? Então, um capacitor para corrente contínua, ele funciona como se fosse um circuito aberto, ok? De maneira contrária,
quando eu tenho aí uma corrente alternada no capacitor, assim que eu ligo, essa corrente já passa na mesma hora sobre o capacitor. Então, nós consideraremos que em corrente alternada, um capacitor, né, seja ele qual for, ele vai ser o quê? Um curto-circuito aqui, ó. É como se ele não existisse. Ah, Matheus, mas realmente ele não vai existir? Depende, tá? Existir ele vai ter a sua resistência também. Eu vou ter uma queda de tensão sobre o capacitor, né? Ele tem a sua reatância capacitiva. Então, essa que é a jogada. Quando eu uso um capacitor de acoplamento, eu calculo ele de forma que a reatância capacitiva dele seja menos de 10% da resistência do restante do circuito. Como assim? A resistência dele vai ser tão baixa com relação ao restante da resistência que a gente pode desprezá-lo e considerá-lo como se fosse um circuito fechado. Então, esse é um dos lances do capacitor de acoplamento, né? Ó, a figura abaixo mostra uma fonte de tensão CA conectada a um capacitor e a um resistor. Como a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência. O que é isso aqui, gente? Ó, impedância do capacitor inversamente proporcional à frequência. Vamos relembrar. Impedância, nós sabemos que nada mais é do que, entre aspas, a resistência do capacitor, tá? A resistência elétrica do capacitor é um nome diferente, que nós chamamos de impedância, ou reatância capacitiva, né? É o nosso chamado XC aí. E nós sabemos que o XC, deixa eu só colocar uma equação aqui para relembrar, gente. O XC, que é dado, obviamente, em ohms, né? Porque ele é como se fosse uma resistência, ele nada mais é do que o inverso de 2, vou achar o π aqui, 2π FC, tá? Então, de posse da capacitância de qualquer capacitor, eu posso calcular qual é a reatância capacitiva desse capacitor, ou a impedância desse capacitor, tá? É como se fosse quem? A resistência do capacitor, é a mesma coisa, né? A gente pode considerar a mesma coisa nesse caso. Então, eu tenho um circuitinho aqui, eu tenho uma fonte de alimentação, que alimenta, na verdade, duas cargas, né? Uma carga puramente resistiva e uma carga puramente capacitiva, né? Isso aqui é o chamado circuito RC, ou resistor capacitor. O resistor, ele já nos dá o valor de resistência diretamente, ele vai falar aí, é de 100 ohms, é de 1 kΩ, né? Porém, o capacitor, para a gente calcular, a gente tem que jogar nessa formulazinha, tá? E a reatância capacitiva, ou a resistência, entre aspas, do capacitor, ela varia de acordo com dois parâmetros: a capacitância e a frequência. E ambos os parâmetros estão no denominador. Isso significa que, quanto maior a frequência dessa fonte, menor vai ser a reatância capacitiva, tá? Da mesma forma, quanto maior é o valor da capacitância do capacitor, menor vai ser a reatância capacitiva. E isso é muito importante. Para quê? Para a gente conseguir dimensionar esse capacitor de acoplamento, para que ele não interfira no circuito. Nós não queremos que esse capacitor interfira no circuito, ok? Nós apenas queremos que esse capacitor filtre, né? Separe, né, a corrente contínua da corrente alternada. Então, a função desse capacitor é ser o mais discreto possível, né? Ou ter uma queda de tensão menor possível. Correto? Então, ó, como a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência, eu acabei de colocar a formulazinha aqui para vocês, né? E realmente a capacitância ela é inversamente proporcional. O capacitor efetivamente bloqueia o sinal CC. Tá, por que ele bloqueia o sinal CC? Porque um capacitor, suponhamos aqui, vamos trabalhar com limite, ok? Vamos trabalhar com limite aqui, ó. Nós temos aqui, ó,
uma frequência igual a 1 milhão ou 1 megahertz. Tá? Imagina eu dividindo aqui 1 por 1 megahertz. Vai me dar uma reatância capacitiva bem pequenininha. Tá? Bem pequenininha. E quando eu tenho aqui uma frequência, uma capacitância bem baixa, o que acontece? A minha reatância capacitiva tende a ser maior ou muito maior. Tá? Então, em CC, que a minha frequência ela é zero, né? Na verdade, eu não tenho frequência, a frequência é nula. Esse capacitor vai tornar uma resistência infinita, ou seja, um circuito aberto. Então, por isso que a gente vai sempre, aqui, ó, tomar isso aqui como verdade. Em CC, o capacitor bloqueia a passagem da corrente elétrica. Em CA, ele transmite a passagem de corrente elétrica, tá? Ou seja, corrente contínua, capacitor, chave aberta. Corrente alternada, o capacitor é uma chave fechada. Quando a frequência for suficientemente alta, a reatância capacitiva será muito menor que a resistência. Obviamente, porque a frequência está no denominador, né? Nesse caso, quase toda a tensão CA alcança o resistor. É o que a gente está buscando, que esse capacitor aqui não tenha queda, correto? Quando usado desse modo, o capacitor é chamado de capacitor de acoplamento, porque ele acopla ou transmite o sinal CA para um resistor e ele barra o sinal CC, tá? Capacitores de acoplamento são importantes porque permitem acoplar corrente alternada a um transistor, que é polarizado por quê? Por corrente contínua, né? Na última aula nós vimos. Vocês não viram nenhum tipo de fonte de corrente alternada polarizando transistor, porque isso não existe. A polarização do transistor, ela é feita através de corrente contínua, né? E aí nós temos um cálculozinho aqui bem tranquilo. Essa aqui é a fórmula que eu coloquei, né? Na reatância capacitiva do nosso capacitor de acoplamento. E aí que tá, nós temos que obedecer uma regra, tá? A gente sempre vai pegar a menor frequência. Suponhamos que essa fonte trabalha de 20 a 20 kHz, tá? Então ela trabalha de 20 Hz a 20 kHz. Em qual situação, em 20 Hz ou em 20 kHz, a reatância capacitiva vai ser maior? Quem me responde? A reatância capacitiva vai ser maior em 20 Hz ou em 20 kHz? 20 kHz. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. A frequência está no denominador, certo? Suponhamos que esse denominador seja 20.000 ou 20 kHz. A reatância capacitiva vai ser menor, não vai não? É inversamente proporcional, sim. Exatamente. Vamos fazer aqui, vamos testar, ó. Eu tenho aqui, ó, as duas opções. Suponhamos que esse capacitor seja de 1 microfarad, tá? Vamos colocar que ele é um micro. Em todos os casos. E eu tenho aqui, ó, uma frequência de 20 Hz. E eu tenho uma frequência de 20 kHz, que é igual ao quê? 20.000 Hz. Beleza? Então eu venho aqui e substituo. Ó. Aqui eu substituo por 20 e aqui por 20.000. Tá. Agora vamos calcular aqui para ver qual que vai dar maior. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a conta. 2π vezes a frequência, que é 20, vezes 1 microfarad, que é 1 vezes 10 a menos 6. O inverso disso tudo vai me dar aqui, ó, 7,96 quiloohms.
É uma resistência considerável aí, né? Já aqui embaixo, eu vou pegar aqui, ó, 2π vezes 20 kHz, que é 20.000, vezes 1 expoente 6, que é 1 micro, e fazer o inverso disso tudo. Vai me dar uma resistência de 7,96 ohms. Deu para notar a diferença aqui, ó? Isso significa que, quanto menor a frequência, maior vai ser a reatância capacitiva. Ou seja, quanto menor a frequência, mais esse capacitor vai interferir nesse circuito. Isso é óbvio, porque a gente vai abaixando a frequência até chegar na corrente contínua. Chegar ao ponto desse capacitor interferir totalmente nesse circuito. Beleza? Então, sempre que eu tenho uma faixa de frequência, ou seja, de 20 a 20 kHz, de 10 a 100 kHz, eu sempre vou pegar o meu ponto mais crítico, ou seja, o que a frequência é menor, tá? Então, ó, o pior caso sempre ocorre com a frequência de 20 Hz. Por quê? Porque ela é a menor frequência desse range de frequência aqui, ok? Então tá aqui, ó, um aviso de vermelho aqui de todo tamanho. Pegar sempre a menor frequência, tá? Quando eu vou calcular o meu capacitor de acoplamento, eu sempre vou pegar a menor frequência. Então, como nós sabemos, a reatância capacitiva é calculada através da equação acima. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? Que a nossa intenção é fazer com que esse capacitor não tenha participação, queda de tensão, limite de corrente no circuito. Ele não vai participar do circuito em si. Ele apenas está ali para acoplar um sinal de corrente contínua a um sinal de corrente alternada, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, ele nos deu o que é a faixa. Eu acabei de provar que 20 Hz é a pior situação, então nós vamos pegar a menor frequência, que é 20 Hz. Ok. E aí, vem uma outra regrinha do capacitor de acoplamento. A reatância capacitiva, ela tem que ser menor do que 0,1 vezes a resistência. O que isso aqui está falando para a gente? Que a reatância capacitiva, ela tem que ser 10 vezes menor do que a resistência. Naquele circuitinho que a gente tem lá, ó, a reatância capacitiva desse capacitor, ela obrigatoriamente tem que ser 10 vezes menor do que o resistor, no mínimo, no mínimo. Ela pode ser menor ainda, não tem problema. Quanto menor essa reatância capacitiva, melhor será para o circuito. Qual que é o limite? Qual que é a tolerância? O máximo de reatância capacitiva que a gente pode ter nesse circuito é 10% do resistor. Ou seja, a reatância capacitiva tem que ser 10 vezes menor. Aqui, ó, em outras palavras, né? A reatância capacitiva deve ser pelo menos 10 vezes menor que a resistência na menor frequência, tá? Sempre pegando a menor frequência. E aí nós vamos provar, ó, o porquê, né, que 10% não vai interferir tanto no circuito. Nós temos aqui, ó, a fórmula de impedância do circuito, tá? O que é a fórmula de impedância? Para a gente saber a impedância em um circuito, não é simplesmente a gente somar os dois aí no caso, né? Porque eles estão defasados, né? Vocês lembrarem lá, eles estão defasados de 90 graus. Então a gente usa aqui o teorema de Pitágoras. A impedância do circuito, ela é igual a raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado, tá? Vou fazer isso aqui no papel que fica melhor. Vou só ligar minha câmera aqui.
Estão conseguindo ver aqui a folha em branco? Sim. Sim. Vou tentar ajustar aqui para ficar melhor. Ok. Então, ó, nós vamos pegar a forma de impedância do circuito, que nada mais é do que a somatória, né, das suas resistências. Mas a gente não pode, né, o que a gente viu, fazer simplesmente uma somatória linear, porque o capacitor e o resistor, eles estão defasados entre si, ok? Isso significa que a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. Então, ó, impedância do circuito RC, ou seja, circuito resistor-capacitor. Nós vamos usar a fórmulazinha do seguinte, a impedância é Z, tá? É simbolizado por Z. A impedância nada mais é do que raiz quadrada do resistência ao quadrado mais a minha reatância capacitiva ao quadrado, tá? Isso aí é lá circuitos 1, circuitos 2, se eu não me engano. Vocês já viram isso aí. E aí, eu estabeleci a regrinha, né? Qual que era a regrinha? Que o XC, ou a reatância capacitiva, ela seria no máximo 0,1 R, tá? Então aí, ó, o que acontece? Só um minutinho. E aí, o que acontece? Nós vamos substituir o XC aqui, ó, só para a gente ver. Vocês estão vendo a câmera, pessoal? Uhum. Tá. Então, ó, o Z vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais 0,1 R ao quadrado. Simplesmente substituir o XC aqui na forma, correto? E aí, isso aqui vai me dar o seguinte, ó. Z, ou a impedância, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado. Vou elevar 0,1 ao quadrado, tá? Vai ficar o quê? 0,01 R ao quadrado. 1R ao quadrado mais 0,01R ao quadrado me dá um Z de 1,01R ao quadrado. Tá? E aí eu vou tirar a raiz quadrada disso aqui tudo, ó. Ele vai me dar uma impedância de 1,005R. O que significa, gente? Que quando a gente tinha só o resistor, a resistência do circuito era igual a 1R. A gente usando um capacitor de acoplamento em que a reatância capacitiva dele seja no máximo 10% do resistor, olha a diferença aqui, gente, é 0,5%, tá? Isso aqui é 0,5% de diferença. Essa diferença é uma diferença aceitável. Então, o capacitor, ele meio que some naquele circuito ali, tá? Essa é a nosso objetivo, é fazer com que ele não cause nenhuma perda nesse circuito, apenas acople um sinal contínuo e um sinal alternado. Deu para entender isso aqui, pessoal? Tranquilo. Alguém não entendeu? Ok. Só compartilhar aqui. Então, nós acabamos de provar que se a gente seguir essa regrinha aqui, ó, pegando a menor frequência e usando que a reatância capacitiva seja no máximo 10% da resistência, nós teremos aí um capacitor de acoplamento eficaz, que não causará nenhum tipo de perda no circuito, tá? Aqui, ó, é aquilo que eu falei, um capacitor, ele vai se comportar como uma chave aberta em CC e uma chave fechada em CA. Tá? O capacitor de acoplamento ele vai se comportar dessa maneira.
Então, aqui, ó, tá aqui, né, a definição, ó, para uma análise CC, o capacitor é uma chave aberta. Nós já falamos por quê. E para uma análise CA, o capacitor é uma chave fechada. Nós também já falamos por quê, nós acabamos de provar o porquê, né? Então, nós vamos aí para o primeiro exemplo, que é um exemplo bastante simples, tá? De como a gente vai dimensionar um capacitor de acoplamento. Vou dar um 180 graus aqui nessa folha. Vou começar de novo. Ó, o exercício nos diz o seguinte. Usando a figura, se R vale 2K, 2 kΩ, vou colocar o valor de R aqui, ó. Exemplo 1. Capacitor de acoplamento. O meu R, ele acabou de afirmar que vale 2 kΩ. Beleza? Dado importante, a faixa de frequência. A faixa de frequência que essa fonte opera é de 20 Hz a 20 kHz, né? Calcule o valor de capacitância necessário para que ele funcione como capacitor de acoplamento. Isso aqui nós acabamos de ver que a pior situação é sempre a menor frequência. Então, vou pegar aqui 20 Hz. Então, meu F vai ser igual a 20 Hz. Ok? Com isso aqui, ele está me perguntando qual é o capacitor. Valor de capacitância. Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que saber qual que é o valor, né, máximo que a reatância capacitiva pode atingir. Como? Ora, nós acabamos de falar que XC é igual a 0,1 R. Ok? Se XC é 0,1 R... Oi? Você está rabiscando papel aí? Porque a tela está travada. Ou você vai deixar no exercício mesmo, anunciado? Não, deixa eu resetar aqui, peraí. Foi? Agora foi. Beleza. Então, aqui estão os meus dados. Ó, tem um resistor de 2 kΩ. A frequência, a pior frequência no caso aqui, seria de 20 Hz, que é a menor frequência. E ele está me perguntando aqui qual capacitor que eu vou usar, tá? Eu tenho essa relação aqui, ó, que o XC ele é igual ou menor do que 0,1, tá? Certo. Menor do que 0,1 R. Eu vou substituir R aqui para saber qual que é o maior valor que o meu XC pode assumir, tá? Meu XC, 0,1 vezes 2 kΩ, significa que o meu XC ele tem que ser menor do que 200 ohms. Beleza? Então, eu acabei de pegar aqui, ó, qual que é o valor máximo da minha reatância capacitiva, que é 200 ohms, tá? De posse desse valor máximo, eu vou calcular aqui qual que é o capacitor mínimo que eu posso usar. Então, eu vou assumir esse valor, tá? Por motivos, por questões econômicas. Por quê? Quanto menor a capacitância desse reator, mais barato ele é. Então, para nós, essa relação aqui já atende. Nós provamos que ela varia só 5% do circuito. Então, eu vou assumir que o meu XC ele vai ser igual a 200 ohms. Pode colocar aqui menor ou igual, não tem problema. Tá? Então, eu vou assumir isso aqui, ó. De posse do meu XC, agora eu posso jogar na minha fórmula de reatância capacitiva, que é igual ao inverso de 2π vezes F vezes C, tá? O XC eu tenho, 2π é uma constante, a frequência eu tenho que é menor, tá faltando eu achar o quê? O meu capacitor. Então eu posso isolar isso aqui, ó. Meu capacitor, ele vai ser igual ao inverso de 2π vezes F vezes XC. Só troquei o XC com C aqui, ó. Ok? Substituir de uma vez aqui, 20 Hz vezes 200 ohms. Isso aqui vai me dar um capacitor de... Só calcular aqui.
calculadora. Π, 20, 200, tudo multiplicado, o inverso disso tudo, 39,8. Microfarad. Então, ó, esse capacitor aqui eu posso usá-lo, tá? E aí eu pergunto, não, obviamente não existe esse valor comercial, né? 39,8 microfarad, né? Vamos ver quais valores comerciais que a gente encontra aí no mercado para capacitor. Valores comerciais capacitores. Aí a gente tem a tabelinha aqui, ó, né? Através dessa tabelinha a gente pode achar um capacitor o mais próximo possível. Ó, nós temos aqui, ó, 43 microfarad. Isso aqui Não é aparecendo sempre... na tabela, não. Tá não? Tá não. Tá difícil. Oh. Agora foi? Agora foi. Então, que essa tabelinha aqui ela é multiplicada. Essa tabela são os valores comerciais. Eu encontro o capacitor de 1 Faraday, 1 milifarad, 1 microfarad, 10 Faraday, 100 Faraday, né? Então, a gente pode ver aqui que a gente tem um capacitor de 43 Faraday, né? E um capacitor de 30 Faraday. Por quê? Porque o valor que a gente calculou aí, ó, deu 39,8, quase 40, tá? Qual capacitor que eu vou poder adotar aqui? O de 30 Faraday ou o de 43 Faraday? De 30, não? Por quê? Por causa que... Olha a fórmulazinha da reatância capacitiva aí. Se eu adotar um capacitor menor do que eu calculei, o que vai acontecer com a reatância capacitiva? Ela vai aumentar. Ela vai aumentar. E se ela aumentar, ela vai ficar acima dos 200 ohms que a gente calculou. Sim, então Certo? tem que ser de 43, então. Isso aqui, ó. Ela vai superar esses 200 ohms, porque esse capacitor ele tem que ser, no mínimo, 39,8. Uhum. Então, pela tabelinha, nós vamos especificar um capacitor de 43 Faraday. Ó, desculpa, 43 microfarad, né? Por quê? Ela vai ficar, a reatância capacitiva vai ficar menor, e quanto menor, melhor para o nosso circuito. Beleza? Então tá aí, ó, o exemplo 1 a gente acabou de fazer. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o exemplo 2, tá? Do mesmo jeito do exercício anterior, calcular a capacitância C para a menor frequência, se a menor frequência tiver esse valor, tá? E o resistor tiver esse. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Coisa, hein, gente? Ó. Mesma coisa. Só montar aqui, ó, descobrir qual é a resistência máxima da reatância capacitiva e encontrar o capacitor na fórmula. Beleza? Beleza. Qualquer dúvida, pode me falar aqui que eu tô aqui.
E aí, pessoal, tá indo tranquilo? Por enquanto tá. Acabou. Quando alguém conseguir achar isso, vamos falar que a gente confere. Beleza. Meu Deus, 994,72 nanofarad. Isso aí. Pessoal, alguém não encontrou isso, ainda está calculando? Só um minutinho, Matheus. Terminando aqui. Beleza. Pode calcular aí, tranquilo. O resultado deu quanto aí? Na verdade, deu 990 e poucos nanofarad, né? Nós podemos arredondar isso aí, né? Ficar mais bonitinho, pode? Inclusive para achar um valor comercial. Qual o valor comercial que nós vamos arredondar aí? Para um micro, não foi? Exatamente. Um microfarad, né? Porque é um pouquinho acima e não tem problema eu ter um capacitor um pouquinho acima, que a gente falou. O mínimo que eu posso usar aí, no meu aqui deu 994,7 nanofarad, tá? Então eu posso muito bem usar o capacitor de um micro, que é um dos capacitores mais comuns aí. Isso é questão de arredondamento, tá, gente? Não precisa bater certinho, não. Mas tem que ser razoável aí. Dá uma variaçãozinha, mas não tem problema, não. Aí, no caso, a frequência, então, eu vou usar 1 kHz, então. 1 kHz, foi o que ele falou aqui, né? Ó. A menor frequência for 1 kHz. Para nós nem interessa qual é a maior frequência, tá? Qualquer frequência acima de 1 kHz vai ser melhor, né? Ele vai ter uma reatância capacitiva menor. Então, nós estamos pegando aí a pior hipótese, que é qual? A menor frequência. Aí no Só caso vai pegando ficar uma dentro... 0,99, ô Matheus? Oi? Vai ficar 0,99 microfarad? Isso, aí você pode arredondar para 1, não tem problema Não. você subir um pouquinho. Não tem problema não, né? Não, porque você está aumentando a capacitância. Você Beleza. diminuir a capacitância tem problema, aumentar não. Beleza? Pegando um adendo aí, ó. Quando a gente compra capacitor, além da capacitância, o que mais que eu tenho que especificar? Alguém sabe? Olha. Procurar aqui para vocês verem. Todo capacitor, quando você vai comprar, você precisa especificar a tensão do capacitor. Então, ó, eu tenho um capacitor aqui, ó, um microfarad, né? Que foi o que a gente calculou aí, tá? O máximo ele pode suportar de tensão em cima dele, no caso? Isso, exatamente. A tensão nominal sobre ele, certo? Por quê? Aqui, ó, eu tenho capacitor aqui, ó, de 1 microfarad. Ó a bitela do capacitor, ó o tamanho desse capacitor aqui, ó, tá? 1 microfarad. É aqueles que tem ventilador. Deve ter aí uns 5 centímetros de altura, né? E eu tenho o mesmo capacitor eletrolítico que não mede 1 centímetro. Pequenininho mesmo, tá? É aqueles pequenininhos que a gente vê na placa. Qual que é a diferença entre eles? Exatamente a tensão nominal. Veja bem, esse aqui, ó, aguenta 50 volts. O outro 250. O outro 250 volts, inclusive alternado, que é um dado aí também importante. Por quê? O capacitor eletrolítico, veja que um terminal dele aqui está marcado de negativo. Ele tem polaridade, eu não posso inverter ele. Se eu inverter ele, ele estoura. Estoura mesmo. Certo?
Então, além de tudo, eu tenho que especificar a capacitância, a tensão, que nesse caso aqui não pediu, né? Não nos informou, então esqueçamos a tensão. Mas quando eu for especificar, eu tenho que especificar tensão nominal, obviamente a máxima tensão que ele suporta, e tem outras características também importantes. Por exemplo, o eletrolítico é polarizado, então não dá para me usar o eletrolítico em corrente alternada, só em corrente contínua. Aí existe o bipolar, existe o de tântalo, existe o de poliéster, existe o de cerâmica. Deixa eu ver se aqui é o de... Esse aqui é um de cerâmica, tá? Qual que é a diferença, Matheus? Basicamente, frequência de trabalho também é outra coisa. Quando a gente trabalha com baixas frequências, qualquer um desses capacitores vai atender. Quando eu vou chegando em altas frequências, aí eu já tenho que usar capacitores como o cerâmico, tá? Ou de tântalo. E o cerâmico é o capacitor que aguenta maior tensão sobre ele. Geralmente é o capacitor cerâmico. Então, eu tenho que especificar tensão, frequência e a capacitância. Com essas três informações, eu consigo comprar aí o meu capacitor que vai me atender. Beleza? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Alguém não conseguiu? Agarrou em algum lugar aí? Pode perguntar que a gente desgarra aqui. Não, tá tranquilo. Beleza, Ô, né? Matheus, Sim. só uma dúvida. Eu, como perdi as aulas anteriores, esse capacitor acoplado, ele no circuito alternado, ele é utilizado como filtro, certo? Sim. No E, caso, e a função dele é acoplar um sinal de corrente contínua a um sinal de corrente alternada. A gente fala que ele é um filtro de corrente contínua. Vamos colocar assim. então, mas no caso, quando você coloca na tensão contínua, na fonte contínua, uma Uhum. bateria, por exemplo, aí ele é como se abrisse, ele não ia funcionar no caso, você falou? Exatamente. Ele tem aquela corrente inicial, que é a de carga. Depois, quando as placas dele carregar, não vai ter mais corrente circulando no circuito. Então, ele Entendi. é como se estivesse aberto, mas ele fica carregado, né? Sim. Só Certo? que a ligação dele, naquele desenho lá, que você estava explicando no escrito, você tinha desenhado uma fonte. Tem um desenho Alternado. Isso, tinha um desenho da fonte alternada, depois por cima você colocou o desenho da contínua, certo? Sim. E esse Só desenho que aqui, ó. isso. Aí você foi e desenhou uma bateria, no caso, do lado. Sim. Só que as duas não estavam funcionando ao mesmo tempo, não, né? Você só estava explicando como funcionava cada circuito dependente, né? Isso. Não dá para Ah, não. colocar as duas funcionando ao mesmo Não, tempo, não, não, senão é. fecha o curto, né? Isso, é só porque eu não tinha pegado na hora, não, tava entrando. Então, mas beleza, já tá esclarecido na dúvida. Beleza? Tá tranquilo. Pessoal, vamos fazer uma pausazinha, tomar um café, ir no banheiro aí. Daqui a pouquinho a gente tá voltando. Mesmo horário aí de 20h45, beleza? Tá. Você não esquece de mandar material, não, né? Não, assim que finalizar a aula, eu vou mandar tudo para vocês lá no WhatsApp. Você me lembra de acabar a aula? Não, tranquilo então. Então, Certinho. beleza.